paz do Senhor. Está começando agora mais um culto no seu lar. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Fica até o final desse vídeo. Deus, Ele vai falar contigo. No livro de 2 Crônicas, no capítulo número 20, no versículo número 17, vai dizer assim: Vós não precisais lutar nesta batalha. Posicionai-vos, pondo-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. Nós vimos nessa passagem, nós acabamos de ler, falando acerca de uma batalha a qual Josafá ele enfrentou no seu reinado. Nós vimos e conhecemos a história de Josafá, um homem que seguiu nos passos do seu pai, Asa, derrubando vários altares idólatras sobre Jerusalém, sobre Judá. E nós vimos que Josafá ele apenas cometeu uma falha, a qual quando ele se fez uma aliança com Acabe. Nós conhecemos a história que Acabe é um homem, um rei, a qual Deus não se agradava da sua vida, por ser alguém que perseguiu os seus profetas. Nós vimos que a história de Josafá, essa passagem que nós acompanhamos, nos mostra que Josafá ele foi avisado que viria contra ele os filhos de Moabe, os filhos dos Amons, os Amonitas e os Moabitas, para pelejar contra o seu reinado, contra o seu exército. E a Bíblia diz que Josafá ele teme diante do Senhor, ele fica com medo por conta desta batalha a qual ele iria enfrentar no seu reinado. E a Bíblia diz que quando Josafá ele temeu, sabendo dessa notícia que viriam os Moabitas e os Amonitas para pelejar contra o seu exército. Os Moabitas e os Amonitas eram exércitos muito numerosos. Josafá sabia que o seu exército, um pequeno exército que ele tinha, não seria capaz de vencer uma batalha contra os Moabitas e contra os Amonitas. Nós vimos que a Bíblia diz que Josafá ele temeu ao Senhor e pôs-se buscar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá e em Jerusalém. Nós vimos que depois que ele soube da notícia, que ele recebe a notícia, que ele iria enfrentar uma batalha no meio do seu reinado, na sua trajetória, juntamente com o seu exército, ele teme, ele fica com medo por conta da batalha que ele iria enfrentar. Mas nós vimos que ele vai e busca ao Senhor um refúgio. Ele busca ao Senhor uma palavra, uma resposta, algo para que Deus viesse lhe ajudar a passar esta dificuldade, a passar este problema, a passar esta batalha. E nós vimos que quando Josafá ele se reuniu juntamente com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém, para buscar ao Senhor, nós vimos que ele se coloca em pé no meio da congregação de Judá. Ele começa a orar ao Senhor, ele começa a falar com Deus, dizendo: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu, não domina sobre tudo e sobre todos os reinos dos pagões, e na tua mão não há força e poder de modo que não a te possa resistir. Deus, Josafá, ele deposita toda a sua confiança em Deus, ele deposita todo aquele temor que ele estava sentindo em Deus, porque ele sabia que Deus poderia ajudar ele a vencer esta batalha. E nós vimos que é algo muito interessante. No final da oração que Josafá ele faz, é algo que marca a oração que Josafá faz, que ele diz: o nosso Deus, tu não o julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E nós vimos que quando Josafá ele faz esta oração, juntamente com todo Judá e Jerusalém, e ele encerra essa oração dizendo: ó Senhor,
O Senhor sabe que nós não temos força e poder contra esse grande exército que está vindo para pelejar contra nós. Tampouco nós sabemos o que fazer, nós não sabemos o que fazer, porque o nosso exército é pequeno, nós não temos força, nós não temos o poder para lutar contra este exército. Ele encerra a sua oração dizendo: mas os nossos olhos, ó Senhor, estão postos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor há de entrar nesta batalha por nós. E nós sabemos que o Senhor há de enviar o socorro dentro desta batalha. E nós vimos que então, quando ele encerra esta oração, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele vem no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias. Ele enche este homem do Espírito Santo e ele disse a Judá, a Jerusalém e ao rei Josafá que ali estava, dizendo: assim diz o Senhor a vós, não temais, não ficais com medo, em razão desta grande multidão, porque esta batalha não é vossa, mas de Deus. E nós vimos que quando este homem, por nome de Jaaziel, ele é cheio do Espírito Santo, ele se levanta no meio da congregação, trazendo esta palavra da parte de Deus a Jerusalém, a Judá e principalmente a Josafá, que estava ali como o líder daquele povo, dizendo que aquela batalha não era de Deus. Nós aprendemos uma lição com isso. E nós sabemos que nós devemos confiar somente em Deus. Nós devemos ter a nossa confiança completamente no Deus que nós servimos. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, seja qual for o momento que nós estejamos enfrentando em nossa vida, a nossa confiança tem que estar totalmente depositada no Deus da nossa salvação, no Deus que nós servimos. Mesmo Josafá, ele sabendo que estava enfrentando esta batalha, por conta dele ter cometido uma falha, de ter se aliado com alguém que Deus não havia permitido, ele sabia que Deus, ele poderia o ajudar a vencer esta batalha, porque Deus, ele é misericordioso. E talvez eu esteja falando esta palavra para alguém que está aí assistindo este vídeo, que talvez possa olhar e dizer que Deus, você possa estar pensando que Deus, ele não tem mais o cuidado pela sua vida. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, talvez você se distanciou da presença de Deus por uma situação, por algo que aconteceu na sua trajetória, e talvez você tenha esse pensamento em sua mente dizendo que Deus talvez não tenha mais o seu amor para com a sua vida. Você está completamente enganado. Esse pensamento é um pensamento do inimigo, do adversário das nossas almas, porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias, a Bíblia diz que são sobre as nossas vidas. As suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos vivos. E é por isso que você ainda está de pé, porque Deus, ele tem te sustentado, ele tem te dado a oportunidade para que você viesse a retornar novamente ao caminho do Senhor, para que você viesse a retornar novamente à presença de Deus, aos caminhos do Pai, da onde por muitas das vezes não deveria ter saído, mas por conta de circunstâncias, de situações que aconteceu no passado, você acabou se distanciando, se afastando e se encontra no meio de uma batalha, se encontra no meio de uma grande situação, a qual você está como esse homem por nome de Josafá, que está orando ao Senhor, ou talvez não orou ainda, ou está pensando em fazer algo com a sua vida, mas eu trago esta palavra ao seu coração, dizendo, assim como este homem Josafá, ele temeu diante da dificuldade, ele temeu diante da provação que ele estava passando, diante desta grande batalha, mas ele temeu e foi buscar ao Senhor, ele temeu e foi buscar o refúgio no lugar certo, que é em Deus, o esconderijo em Deus. E nós sabemos que Deus, ele não desampara um coração quebrantado e um coração contrito. Deus, ele não desampara uma alma que se coloca na sua presença, se coloca na posição para buscar e receber a sua graça e a sua misericórdia.
E nós vimos que este homem, por nome de Josafá, ele se colocou na posição em buscar ao Senhor. E Deus o respondeu dizendo: Josafá, esta batalha não é sua, mas é minha essa batalha. E neste momento eu trago essa palavra ao seu coração que está aí me assistindo. E eu libero esta palavra segundo a autoridade que Deus, Ele me concede para liberar sobre a sua vida. Que esta batalha que você está enfrentando na sua vida, seja no âmbito material, financeiro, espiritual ou sentimental, seja qual for a batalha, seja qual for o momento, seja qual for a situação, seja qual for o momento que você esteja enfrentando na sua vida, na sua trajetória, essa batalha não é sua, é de Deus. Foi Deus que permitiu você entrar dentro desta batalha. Foi Deus que permitiu você entrar dentro desta situação. Mas por quê? Porque Deus, ele tem os seus meios de nos trazer para perto novamente. Deus, ele tem os seus meios de nos aproximar da sua presença. Talvez você se encontre longe da presença de Deus. Talvez você ache que está próximo de Deus, mas você está distante. E neste momento eu trago essa palavra com muito temor e tremor ao seu coração. Estamos vivenciando dias difíceis. Estamos vivenciando os dias trabalhosos, como diz a Bíblia, que os últimos dias serão dias de crise, dias de grandes dificuldades. E é tempo de estar próximo ao Senhor. É tempo de buscar enquanto se pode achar. É tempo de estar próximo da presença de Deus. Aquele que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima e nos encoraja todos os dias. Esta palavra é para o seu coração, que talvez se afastou da presença de Deus, que se encontra longe da presença do Senhor. E eu trago essa palavra ao seu coração dizendo para ti neste momento, é tempo de você voltar. É tempo de trazer a reconciliação à sua vida novamente. É tempo de você voltar ao caminho do Pai, ao caminho da presença de Deus. Mas eu também trago essa palavra para você, que está nos caminhos do Senhor, e está enfrentando uma batalha na sua vida, está enfrentando uma dificuldade, uma crise na sua trajetória, no seu ministério, na sua chamada, na sua família, no seu lar, seja onde for, esta batalha não é sua, é de Deus. Se coloca na posição a qual Deus, Ele tem determinado para a sua vida, porque muitas das vezes nós pensamos que estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, mas muitas das vezes nós estamos fora do posicionamento, nós estamos longe daquilo que Deus, Ele tem determinado para a nossa vida. Então, para você que também está ouvindo e está nos caminhos do Senhor, esta batalha não é sua, é do Senhor. A Bíblia diz que quando esse homem é cheio do Espírito Santo, e ele se levanta no meio da congregação, no meio daquele povo, e começa ali a profetizar a palavra de Deus para todo aquele povo, e principalmente para o rei Josafá, que estava temendo por conta daquela batalha. E ele dizendo, através da autoridade de Deus sobre a sua vida, dizendo: não temais, não tenhais medo, esta grande multidão, porque esta batalha não é vossa, mas de Deus. Estejai posicionado, estejai preparado, estejais pronto, porque esta batalha é do Senhor. Deus vai vencer esta batalha por ti. Deus vai vencer este momento que você estava enfrentando na sua vida, pela sua vida. Deus, Ele vai vencer esta situação por ti. Mas precisa você tomar um posicionamento na sua trajetória. Precisa você tomar um posicionamento, tomar uma decisão certa na sua vida. Qual é a batalha que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Talvez você correu por tantas as pessoas, correu pedindo socorro para muitas pessoas, para muitas soluções, mas ninguém conseguiu resolver o seu problema. Mas hoje eu te apresento um que sempre tem uma saída quando o mundo aqui à nossa volta diz que não tem mais jeito. Jesus Cristo, Ele é aquele que tem chave de madeira que abre portas d'água. Nós sabemos que quando este homem, por nome de Josafá, ele se posicionou diante da presença de Deus, proclamando um grande jejum e orando ao Senhor, nós sabemos que ele fez a coisa certa, porque nós sabemos que a oração é a chave que abre qualquer tipo de porta que esteja trancada em nossa vida. A oração, o posicionamento, quando nós colocamos diante da presença de Deus, posicionados, com o desejo de fazer aquilo que Deus, Ele tem determinado para a nossa vida, nós sabemos que os céus, eles se movem em nosso favor.
Deus, ele se levanta do trono em favor da minha e da sua vida. Então que neste momento esta palavra possa adentrar ao seu coração, possa adentrar dentro da sua casa, aí onde você estiver assistindo esta palavra, que esta palavra venha arder ao seu coração, venha te encher de ânimo novamente, venha te levantar das cinzas do pó, aonde você está caído, aonde você está prostrado, aonde você está muitas das vezes desanimado, desencorajado, desesperançoso da sua vida. Que esta palavra de vida venha entrar no seu coração neste momento, tirando toda palavra contrária, todo pensamento contrário do adversário que tem implantado sobre a sua mente. Esta batalha não é sua. Quando nós vimos que o profeta se levanta e diz que esta batalha não era do povo, nós vimos que ele dá uma ordem a Josafá e ao povo dizendo: amanhã vocês vão descer ao deserto e lá eu vou dar a ordem. E a Bíblia diz que Josafá então dá a ordem para o seu exército a começarem a adorar ao Senhor, a começarem a louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando o exército de Josafá começaram a adorar ao nome do Senhor, começaram a louvar ao nome santo do Senhor, Deus começou a pôr as emboscadas contra os povos inimigos, e eles se destruíram por si próprios, através da adoração, através do louvor do exército pequeno de Josafá, que não tinha força nenhuma para lutar contra os amonitas e os moabitas. Quando eles começaram a adorar e a louvar a Deus, Deus entrou no meio daquela batalha. Quando você se posicionar diante da presença do Senhor e começar a fazer a vontade de Deus na sua vida, começar a fazer a vontade e o querer do Senhor, a qual a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, se aperfeiçoar na sua vida, você pode ter a certeza que Deus ele vai assumir a linha de frente, e você pode ter a certeza que esta batalha que você está enfrentando, Deus ele vai pôr um basta, e você vai começar a vivenciar dias de vitória na sua trajetória. Que esta palavra adentre ao seu coração neste momento, que tudo que não for do Senhor sobre a sua vida venha cair por terra neste exato momento, que todo pensamento contrário, que tudo aquilo que você tem planejado contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, que venha cair por terra neste momento, e que os planos, que os propósitos de Deus, neste momento, venham se aperfeiçoar novamente sobre a sua trajetória, sobre a sua caminhada, sobre a sua vida, e você venha receber esta palavra, venha receber este ânimo do Senhor, porque essa batalha não é sua, essa é a batalha de Deus. Foi Deus que te permitiu entrar nela, para que você venha ter um testemunho de vitória para contar, para que você venha ter um testemunho de bênção para contar na parte do Senhor, e através da sua vida, muitos vão servir a Deus através desse grande testemunho. Receba esta palavra neste momento, receba esta palavra ao seu coração, porque esta batalha não é sua, é de Deus. Eu quero orar pela sua vida neste momento, para que Deus ele venha neste momento adentrar sobre o teu lar, aonde você estiver, abraçar a tua casa, a tua família, e principalmente você que está assistindo esta palavra neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, Senhor, por esta pessoa, meu Deus, que está ouvindo e está assistindo este vídeo e está recebendo esta palavra de vida neste momento ao seu coração. Pai, eu oro neste momento, Senhor, em favor desta vida que se encontra desesperançosa, que se encontra desanimada, sem forças para prosseguir, e que talvez se encontra longe dos caminhos do Senhor, e não tem forças para retornar para a sua presença, Pai. Eu oro neste momento, Senhor, pedindo, meu Deus, para que a tua presença venha levantar esta vida do monturo novamente, libertar dos vícios, arrancar toda palavra, Senhor, de maldição, toda palavra contrária que foi implantada contra esta mente, toda obra que foi feita, meu Pai, para aprisionar esta vida no mundo da escravidão do pecado, que venha a ser quebrada toda corrente, toda algema, toda armadilha do adversário, Senhor. E eu profetizo neste momento, Pai, sobre esta casa, sobre esta vida e sobre esta família, Senhor, a tua libertação. Eu profetizo a tua presença que arde ao meu coração neste momento, Senhor. A tua presença que está juntamente comigo aqui agora, que possa visitar esta casa, esta pessoa,
que possa ir, Senhor, nesta casa, neste lar agora, e possa levantar esta vida novamente na tua presença. Receba ânimo do Senhor a partir deste momento, receba força para prosseguir, receba a vida novamente do Senhor, para que você venha se levantar, se posicionar na presença do Senhor. Procure uma igreja mais perto da sua casa, procure o endereço de Deus e retorne para os caminhos do Senhor. Busque enquanto se pode achar, para que essa batalha venha a ser vencida na sua vida. Estamos vivenciando dias difíceis, mas sabemos que com Deus todas as situações se tornam mais fáceis, porque Deus é aquele que se encontra na nossa vida todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não estaria conosco só nos momentos bons, mas sim em todos os momentos, seja momentos bons ou seja momentos ruins. Deus, Ele está aí contigo neste momento. Deus está aí contigo neste momento, acalentando a tua alma, te levantando, repreendendo todo espírito mal que tem muitas das vezes acorrentado a sua vida, tirado o seu sono, tirado a tua paz, tirado a tua alegria de viver. Que a presença de Deus venha invadir o teu coração e a tua alma neste momento. É isso que eu tenho para deixar ao teu coração neste vídeo, nesta palavra. Este foi mais um culto no seu lar. Você venha receber esta palavra como ânimo, como encorajamento para a sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra, compartilhe esse vídeo com mais alguém que se encontra necessitado, para que a palavra do Senhor venha a ser propagada, o evangelho do Senhor venha a ser propagado e vidas venham a ser alcançadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Este foi mais um culto no seu lar.